Muito bem, ele está chegando, Márcia Zarur, nossa colunista. Márcia, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia, ouvintes da Rádio Nova Brasil, Brasília. Feliz por estar aqui nessa coluna, horário novo, muito mais gente ouvindo a gente, coisa boa, né? Coisa ótima, o retorno está sendo maravilhoso. Márcia, você fez falta na semana passada e hoje a gente conversa sobre sobre um assunto que continua muito latente. Tivemos o Dia Internacional da Mulher na sexta-feira, uma semana tomada por notícias referentes a pesquisas que mostram a participação feminina no mercado, falando também de violência contra a mulher, pobreza menstrual, enfim, vários assuntos pertinentes que a gente sabe que devem ser discutidos sempre, mas tem também um assunto muito bacana para a gente falar dentro disso, que é a questão do empreendedorismo feminino. Empreendedorismo feminino, que o Sebrae, no DF, fez uma pesquisa profunda em todas as regiões administrativas, com mulheres de todas as classes sociais, todas as idades, fez um retrato muito interessante do que está acontecendo no empreendedorismo, nas mulheres que estão tocando negócios próprios aqui no Distrito Federal. E é incrível, Ariane, a gente teve o evento sexta-feira da Nova Brasil FM no Boulevard Shopping, sim, conversando sobre esses desafios que as mulheres enfrentam, e é uma coisa incrível a gente ainda falar sobre determinados obstáculos que a gente tem que transpor em pleno século XXI, né? Era para estar superado, né? Sem diferença dúvidas. Salarial, a questão do acúmulo de jornadas de trabalho, uma série de coisas que a gente vê que parece que a melhora vai a passinho de tartaruga, né? Uma coisa muito complicada, né? Sem dúvidas. A gente, inclusive, na sexta-feira falava e refletia sobre o fato de que muitas vezes é cruel porque a mulher tem que escolher, ou ela vai dar ali o cuidado 120% para sua casa, o trabalho de cuidado que a gente sabe que as mulheres exercem mais que os homens. Exatamente. Ou ela vai se dedicar inteiramente à carreira, ao empreendedorismo, enfim, seja lá o que for, e aí vai deslanchar. É complexo ter de refletir sobre essas duas, ou um ou outro, né? Exatamente, a mulher acaba tendo que fazer uma opção. Ela não tem que abrir mão da carreira ou abrir mão da família, mas ela tem que priorizar uma das duas áreas, uma coisa que os homens não passam, né? Uma das nossas discussões ali no Boulevard Shopping foi a respeito disso. A gente tem uma carga muito maior e uma cobrança muito maior, inclusive uma cobrança da própria sociedade, né? Então é muito difícil. Mas eu achei muito interessante essa pesquisa do Sebrae, porque ela faz esse retrato, esse diagnóstico do que está acontecendo, por que as mulheres empreendem no DF, o que as motiva, quem apoia essas mulheres, como é que está a situação delas e os principais obstáculos. E eu queria chamar atenção para alguns pontos. O que motiva as mulheres a terem o próprio negócio no Distrito Federal, 50% delas são motivadas pelo desejo de ter independência e autonomia. Isso foi uma coisa que, inclusive, a Rose Rainha teve aqui na Nova Brasil na quarta-feira, deu uma entrevista para Bárbara Lins e falou um pouco sobre isso, que é um pouco a contramão do que acontece no resto do país, porque no resto do país as mulheres normalmente empreendem por necessidade. Em Brasília, pelo desejo de ter independência e autonomia, 50% delas. Então, isso é um dado muito interessante. Em segundo lugar, o desejo de empreender. E só em terceiro lugar, aqui no Distrito Federal, ficou a necessidade. Que coisa, né? Então, é mais uma opção do que uma pressão para ter ali o dinheiro para pagar as contas no fim do mês. Eu achei bem interessante esse dado. Outra coisa, quem estimulou essas mulheres a terem negócio próprio? 56,73%, ou seja, a imensa maioria delas, diz que ninguém. Partiu delas mesmas. Partiu delas mesmas. Olha só. E aí, 16% falam em familiares. Alguns familiares apoiaram, incentivaram, estimularam. Mas, assim, metade das mulheres empreenderam sem estímulo algum. Isso também é outro dado que eu achei muito impressionante. Impressionante. Em relação à faixa etária, a maior parte das empresárias do DF, 53,27%, tem entre 35 e 54 anos de idade. Isso também mostra que são mulheres um pouco mais maduras. As jovens não estão tanto assim no empreendedorismo feminino. E isso é uma questão que a gente também tem que olhar com carinho. Por que as mais jovens não estão entrando no mercado?
nesse mercado do negócio próprio. Então, isso também é um ponto que chama a atenção. E aí, a gente tem as dificuldades que impactam mais as mulheres do que os homens. Imagino que 61% delas responderam conciliação entre as atividades da vida pessoal e da vida profissional. Óbvio. Né? Isso sendo empreendedor, imagino não sendo. Não é. Então, assim, a gente volta para essa tecla da mulher ser obrigada a fazer uma opção. Ela tem que priorizar, não é que ela tem que abrir mão, mas ela vai ter que priorizar uma coisa ou outra. E aí a gente entra naquela história que a gente conversou muito sobre a culpa, que a mulher se culpa. Se a mulher está longe dos filhos ou está numa reunião e o filho está doente em casa, ela vem aquela coisa da culpa, né? A velha história, a culpa é da mãe. Aliás, eu não sei se vocês sabem, o grupo Os Melhores do Mundo, a companhia de comédia Os Melhores do Mundo, aqui de Brasília, começou com o nome de A Culpa é da Mãe. O nome da Esse era o nome do grupo? Esse era o nome do grupo. Não sabia. Lá no início, quando eles começaram, depois eles mudaram para Melhores do Mundo. Mas a culpa é da mãe é realmente, né? A culpa é da mãe. Sempre a culpa é da mãe. E aí tem todo esse reforço dessa culpa, porque a gente se culpa, começa da gente mesmo se cobrando, e aí vem a sociedade e reforça isso. Então, é um dilema que as mulheres passam, assim, o que fazer? Abrir mão de crescimento profissional para ficar mais perto dos filhos, ou ter uma carreira muito bem sucedida e abrir mão de estar perto dos filhos em momentos que seriam importantes. Esse é um dilema pelo qual os homens não passam, né? E as mulheres passam diariamente. As mulheres passam por isso o tempo inteiro. Sem dúvidas, é uma coisa cultural, como a gente falava também, né? De uma criação que desde pequenininho leva as mulheres para o trabalho de cuidado, quando elas lidam as bonecas, alimentam enfim, os bichinhos que elas têm, e os meninos são levados a se divertir, a jogar um joguinho legal, a brincar de carrinho. Explorar aventuras, né, diferentes e tal. Bom, políticas públicas para incentivar o empreendedorismo feminino. Boa. Essa pesquisa também levantou o que pode ser feito para melhorar a vida dessas mulheres. Preparar as mulheres para empreender desde cedo, e aí entra muito no que você está dizendo, nessa coisa do estímulo desde cedo para que elas explorem e para que elas explorem essas alternativas, essas outras possibilidades, e que elas sejam preparadas do ponto de vista financeiro também, porque a mulher muitas vezes é negligenciada nessa parte, né? A menina não sabe matemática, e aí fica por isso mesmo. Então, esse é o primeiro ponto. Disponibilizar linhas de crédito com taxas subsidiadas para as empreendedoras. Reduzir a burocracia para abrir e expandir os negócios. Aumentar a segurança nas áreas comerciais abertas e aumentar a disponibilidade de creches. Olha só. Então, tudo isso entrou como possibilidade de solução, de melhora nesse ambiente empreendedor para as mulheres. E aí é muito engraçado, quando a gente fala de segurança pública, fica uma coisa que parece meio abstrata, mas eles deram exemplos lá muito práticos. Por exemplo, salão de beleza e barbearia. Por que um salão de beleza normalmente fecha mais cedo do que uma barbearia? Porque tanto as funcionárias quanto as clientes muitas vezes têm medo de sair mais tarde e sofrerem um abuso, um assédio, um assalto. Os homens não têm esse medo, então ficam na barbearia até mais tarde. Então, assim, é um exemplo prático de como a segurança pública impacta no negócio feminino. Muito mais do que no negócio dos homens. Muito bom. E é interessante, ao mesmo tempo que é triste, a gente pensar que por mais que às vezes aqui no DF, como essa pesquisa aponta, o estímulo para que se comece a empreender seja distinto de outras regiões do país, onde acontece por necessidade, aqui talvez por um desejo de mudar de vida, de ter mais independência, os desafios, os medos, as travas acabam sendo os mesmos para todo mundo. Exatamente. É realmente uma questão muito complicada. E aí a gente tem um outro fator que não está na pesquisa, mas que a gente noticia aqui na Nova Brasil toda semana, infelizmente, que é a questão do feminicídio, né? A gente tem esse outro lado também, que o ambiente feminino, a mulher ainda é tratada como objeto em muitos casos. E aí eu queria encerrar a coluna de hoje falando que sábado a gente vai fazer um sarau manifesto contra o feminicídio. Sábado, dia 16 de março, a partir das 5 da tarde, na Livraria Sebinho, na 406 Sul. Então, vai ter sarau poético, sarau musical, vai ter discussão, vai ter mesa com debate, com as mulheres falando,
com Cefêmia trazendo números atualizados dessa situação em Brasília. Então, eu acho que a gente tem que jogar luz sobre essas questões todas e a gente tem que fazer o máximo para melhorar o ambiente em todos os aspectos para as mulheres. O Distrito Federal pode ser um exemplo muito positivo nesse sentido. E é isso que a gente espera e é para isso que a gente tem que trabalhar. Sem dúvida. Sábado é só chegar. Sábado é só chegar às 5 horas da tarde, a partir das 5 da tarde, no Cebinho, que fica na 406 Norte. Muito bem. 7 horas e 49 minutos, pontualidade britânica de Márcia Zaru, nossa colunista, estreando nesse novo horário. Toda segunda-feira, a partir das 7h40 da manhã. Você acompanha a Márcia por aqui. Obrigada por hoje. Boa semana. Adorei. Mesmo que a semana seja difícil, que ela seja maravilhosa.